Nos dias 25, 26 e 27 do mês de junho de 2024, nós estivemos no Rio Grande do Sul para proferirmos 2 palestras a respeito de carros elétricos e os desafios da engenharia. Para não esquecer o nome das pessoas e entidades envolvidas, eu vou ler todas aquelas entidades que nos apoiaram nesse evento, nessas palestras. No dia 25 à noite, nós estivemos em Bento Gonçalves, na Ascom Vinhedos, que é uma representante de empresas da construção civil de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, para fomentar negócios, promover a qualificação profissional e fortalecer o setor da região. O presidente é Alan Skomazon. A nossa palestra foi no período da noite. No dia 26, nós partimos para a cidade de São Leopoldo, para o ITT Performance, na Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, campus São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Neste dia, nós conhecemos o Laboratório do Fogo, que realiza testes de resistência ao fogo e de reação ao fogo. É um laboratório bastante consolidado no país. Trata-se do Instituto Tecnológico de Desempenho e Construção Civil, resumidamente ITT Performance. Neste mesmo dia, no dia 26, também proferimos palestra à tarde no Sinduscom do Rio Grande do Sul, cujo vice-presidente é Roberto Suxter. Ele coordena a divisão lá de tecnologia e materiais. Na Unicinos, no ITT Performance, o coordenador é o Roberto Christ e o responsável técnico Rinoel Zamis Ehrenbrink. Me desculpe se eu errei aqui de alguma forma o nome. Mas eu agradeço a todos que nos receberam, tanto lá em Bento Gonçalves, Ascom Vinhedos, com Alan Skomazon, tanto na Unicinos, que fomos muito bem recebidos, apresentar todos os laboratórios de testes para nós, verificarmos como são feitos os testes de reação ao fogo e resistência ao fogo, e também no Sinduscom, com o vice-presidente Roberto Suxter, para o desenvolvimento desse trabalho. Todos se empenharam para que nós pudéssemos realizar essas palestras, foi bastante produtivo, e a gente pôde de alguma forma contribuir com o nosso conhecimento a respeito do tema de engenharia de incêndio, os desafios com os veículos modernos no mercado internacional. Vamos ao vídeo então. Vamos falar de subsolos, edificações com subsolos utilizados para estacionamento de veículos, a grande mentira dos critérios de ventilação. Estatísticas internacionais apontam para uma característica importante dos veículos modernos, quer sejam veículos elétricos ou a combustão: o aumento da utilização de plástico e de outros componentes químicos, oriundos do petróleo, inclusive. Por que isso? Para tentar diminuir o peso do veículo. Para os veículos elétricos, para você conseguir obter maior eficiência das baterias, você precisa de aumentar o seu peso. Ainda necessita de aumentar o peso dessas baterias. Aumentando-se o peso, você precisa retirar peso de alguma outra parte do veículo. E normalmente esse peso é retirado de outros componentes. E aí você incorpora plásticos nos bancos, carpetes e diversos outros componentes necessários do veículo. Isso também acontece com veículos a combustão. Portanto, existe um aumento do potencial carga e incêndio que em diversos países já está sendo utilizado como critério de dimensionamento e análise de risco, passando de 200 megajoule por metro quadrado para 800 megajoule por metro quadrado. Tem muitos países aí que já estão utilizando. Certamente mais que 400 megajoule por metro quadrado é um valor adequado para fazer a verificação desse potencial de energia. Qual é o resultado disso? Em 95% dos veículos, dos incêndios, eram extintos em menos de 60 minutos. Hoje, entre 2010 e 2014, é o período da estatística, 40% dos incêndios extintos em 60 minutos. Nós aumentamos a quantidade de incêndios
com tempo maior de 60 minutos. Em 97, menos de 1% dos incêndios com tempo de combate de 120 minutos, 2 horas. 2010 a 14, 30% dos incêndios com tempo de combate de 120 minutos. Em 97, 2% dos incêndios envolvendo 3 veículos, mais de 3 veículos. 2010 e 2014, 8% dos incêndios envolvendo mais de 7 veículos. Ou seja, é a comprovação do aumento do potencial carga-incêndio e com todos os valores aí, todas as características dos incêndios que nós estamos verificando, são bastante rigorosos, danificando edificações e fazendo até, como no caso do aeroporto Luton, destruir 3 andares, com mais de 1.200 veículos destruídos. Esse aqui é um gráfico que mostra nas barras verticais, vermelhas, a quantidade de incêndios envolvendo veículos elétricos. A linha pontilhada mostra o aumento da venda dos veículos elétricos. Portanto, existe uma ascensão desse gráfico. Quanto mais veículos elétricos estão sendo vendidos, maior é a quantidade de incêndios que ocorrem com veículos elétricos. Nós tivemos aí em 13/6/2024, mês de junho de 2024, nós tivemos aí um evento na Comissão de Defesa do Consumidor em Brasília, onde participaram 3 representantes aí do Corpo de Bombeiros, o Coronel Schroeder, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, aqui com a farda em azul, o Coronel Márcio e o Sargento Rubens, do Corpo de Bombeiros de Brasília. Eles fizeram uma exposição, e eu vou utilizar essa estatística como referência aqui, para a gente poder chegar a algumas conclusões. Esse gráfico mostra a estatística envolvendo incêndio em veículos elétricos. Onde é que esses veículos estão? Eles estão ou recarregando, charge, ou spontaneous combustion, ou seja, combustão espontânea, que é essa parte do gráfico aí, tipo pizza em cinza. Então nós temos uma grande quantidade de veículos incendiados quando estão recarregando ou estão com combustão espontânea. Não fala aqui especificamente onde estão localizados. Ou carregando certamente é alguma estação de recarga. Combustão espontânea pode ser sendo conduzido ou não. Nessa outra estatística nós podemos verificar que o incêndio enquanto carregando e o incêndio enquanto estacionado, aqui em marrom, a somatória dos dois passa de 65% dos incêndios. Portanto, o incêndio com o carro recarregando ou com o carro estacionado é mais de 60% dos incêndios envolvendo veículos elétricos. Nós só estamos falando aqui, nesse caso, nesses gráficos, de veículos elétricos. Essa outra estatística é a mesma coisa. Incêndio enquanto estacionado e incêndio recarregando. Se verificarmos, também nós podemos ver aqui que praticamente 75% das ocorrências envolvendo veículos elétricos é com veículo estacionado ou recarregando. A mesma coisa, a análise de incêndio em veículos elétricos na questão de transporte embarcado, veículo embarcado. Nós podemos verificar durante o recarregamento, 24,13% desses veículos pegaram fogo, ou estacionado, 32,18% pegaram fogo. Portanto, mais de 55% de veículos incendiados nessas duas situações, recarregando ou estacionado. Isso em embarcações. Nosso problema, por isso nós estamos chamando de edificações doentes, os subsolos. Em todo o Brasil, existe um copia e cola das legislações e todo mundo utiliza o mesmo conceito. Deixa a prefeitura definir como é que vai ser a ventilação do subsolo. Isso é um risco, porque se a prefeitura define qual é o fator de ventilação do subsolo, ela deveria cuidar também da prevenção contra o incêndio. Então, os corpos de bombeiros estão assumindo um risco enorme de perder todos os incêndios que ocorrerem em subsolos, com o que nós já falamos aqui, o aumento do potencial carga-incêndio desses veículos. Veículos modernos, eu estou falando, não estou falando só de veículos elétricos, eu estou falando de todos os tipos de veículos. Todos eles, e nós vamos fazer outros vídeos mostrando essas características, todos eles têm o mesmo tipo de crescimento de incêndio, o mesmo pico em termos de megawatt de energia liberada. Nós vamos falar isso em outros vídeos. Mas os veículos modernos, por isso nós estamos chamando de veículos modernos, é um risco hoje para todas as edificações que possuem estacionamento em subsolos. E todos eles são prédios que foram liberados sem a mínima condição de ventilação. Nós temos as legislações que tratam da questão de ventilação
e nós podemos utilizar a instrução técnica 15, que é de controle da movimentação da fumaça e calor. E aqui é consolidado um valor ridículo que eu desafio qualquer especialista ou entidade séria a comprovar que esse valor serve para alguma coisa, o 0,006 vezes o volume total do compartimento. Esse é o fator de ventilação. Então aqui, ó, o item 13.3.2 da instrução técnica 15, parte 6, como eu citei, né? Eu vou ler aqui. O subsolo destinado a esse fim deve dispor de ventilação natural permanente garantida por aberturas em metros quadrados, pelo menos em duas extremidades opostas, ou nos tetos junto a estas paredes e que correspondam, no mínimo, à proporção de 0,006 vezes o volume total do compartimento, ambiente ou local. Se é junto ao teto, é para o exterior. Duas extremidades opostas é para o exterior. Você não consegue e não é admissível fisicamente você fazer ventilação para dentro do prédio. Isso não existe. E esse fator 0,006, eu vou sempre desafiar qualquer um a apresentar justificativa razoável para utilizar esse número. Esse número, no mínimo, é ridículo, para falar pouco a respeito disso. Para a gente adotar uma referência de país desenvolvido, vamos pegar aqui da Inglaterra, Approved Document B, que é utilizado lá e que, inclusive, está sendo muito questionado na Inglaterra por conta dos incêndios, do Corpo de Bombeiros não ter conseguido apagar diversos incêndios e os danos envolvendo incêndios de veículos estacionados têm sido muito grandes. Esses danos têm sido gigantes. Então, esse conceito que está sendo utilizado aqui já está ultrapassado, mas é muito superior ao que a gente utiliza aqui, que eu acabei de citar. Estacionamentos com aberturas para ventilação lateral, 5%. Ventilação natural, 5%. Podendo ser 50% de ventilação no teto ou qualquer outra posição, 50% dividida em duas paredes opostas, ventilação cruzada. Vamos lá, o que está dizendo aqui? Um piso de 1.000 metros quadrados, 5% são 50 metros quadrados. Portanto, nós vamos ter a possibilidade de 25 e 25 de cada lado, ventilação para o exterior. Não existe ventilação para dentro do prédio. Ou a possibilidade de metade disso, ou seja, 12,5 para cada lado em ventilação cruzada e o restante, 25 metros quadrados, para ventilação, mas para o exterior. O que diz o complemento dessa legislação, que é o Approved Document F? Se você não consegue atender 5% em estacionamentos cobertos, você vai fazer análise do CFD, ou seja, você vai fazer pelo menos 2,5% dessa ventilação, 2,5% do piso, não é 5%, então diminui pela metade, mas você tem que fazer mais uma análise em CFD para ventiladores de fluxo ou ventilação mecânica, 6 e 10 trocas. 6 trocas para ventilação normal, para remover os gases da combustão, da movimentação dos veículos, e 10 trocas para a questão de incêndio, quando houver incêndio. Como é que acontece no Brasil? Todo mundo está fazendo a mesma coisa no Brasil inteiro. Nós temos aqui um caso, 4 subsolos, a gente pode verificar aqui, o quarto subsolo é menor que os demais subsolos. Nós temos aqui, nesse retângulo rosa, onde é que está a grelha, onde é que está a grelha posicionada. E para esse número ridículo que a gente utiliza aqui, nós estamos falando aqui que desse piso, esse número ridículo 0,006 metros quadrados para cada metro cúbico, considerando o pé direito que está aqui estabelecido, 2,92 e alguma coisa, 3 e alguma coisa, vai dar 59,36 metros quadrados de ventilação total, natural, deveria ser, e a gente vai mostrar que não é. Nós fizemos a conta do que foi obtido com essas grelhas, né? Aqui no lado esquerdo, a grelha posicionada, e todos os andares aqui existem essas grelhas. Todos os andares têm essas grelhas. Nós temos aqui 50,58 no terceiro, segundo e primeiro, segundo e terceiro subsolo, e o menor subsolo nós temos 10,46 metros quadrados. Esse é o necessário de ventilação. E aí a gente pode verificar que total de grelhas que a gente calculou deu 61,04 metros quadrados, superior ao valor necessário lá calculado, 59,36. Só que, como toda a ventilação acontece somente no teto do primeiro subsolo, porque todo mundo está jogando para cima essa ventilação, a grelha daqui joga para o terceiro subsolo, essas grelhas daqui do terceiro subsolo jogam para o segundo, do segundo jogam para o primeiro e assim sucessivamente. Nós vamos ter uma
área efetiva de 11,44. Então, um número que já é ridículo, 0,006, que deveria dar um valor de 59,36 metros quadrados, está me dando 11,44. Então, um número ridículo é dividido por 4 ainda. Esse é o padrão que nós temos em todas as edificações no Brasil. Por quê? Porque a gente joga a responsabilidade da ventilação para a prefeitura. O resultado disso se o incêndio acontecer num ponto de recarga no veículo elétrico ou começar num veículo a combustão, vai se propagar pelo subsolo, no caso aqui pelo quarto subsolo. E a gente vendo essa imagem aqui nesse quadrilátero azul aqui à direita, nós podemos ver que tem uma escada e tem um elevador. Também ninguém se preocupa em fazer a proteção da escada e ninguém se preocupa para fazer a proteção dos elevadores. Então nós teremos um incêndio no quarto subsolo que vai se propagar para o duto dos elevadores e para dentro da escada, porque a escada não é pressurizada. Pela altura aqui dá menos de 12 metros de altura e é uma escada protegida simplesmente. Protegida coisa nenhuma, porque a fumaça vai entrar, vai gerar pressão, vai entrar pela porta corta-fogo, vai acender para dentro da escada e as pessoas que poderiam utilizar as escadas vão morrer dentro das escadas. E os elevadores que estão aqui embaixo, mostrando aqui nesse quadrilátero, vão também propagar a fumaça para todos os pavimentos. Dentro da escada, onde é que vai sair essa fumaça? Vai sair no piso de abandono. Piso de abandono onde as pessoas deveriam ter um ambiente protegido. Mas esse ambiente protegido não existe mais porque a fumaça vai propagar e vai sair justamente onde acontece a interrupção da escada, que é no térreo. A fumaça vai se propagar, tudo que aconteceu no quarto subsolo vai se propagar pelas grelhas para o terceiro subsolo, do terceiro subsolo vai se propagar para o segundo subsolo, do segundo subsolo para o primeiro, e somente aqui no primeiro subsolo que vai poder parte da fumaça sair para o térreo. Nós teremos então um incêndio catastrófico, ninguém vai conseguir identificar onde é que está esse incêndio, o corpo de bombeiro não vai conseguir adentrar nessa edificação, a fumaça vai se propagar para toda a edificação através dos elevadores, vai chegar nos andares superiores, certamente nas áreas de serviço, inclusive, que é a rota de fuga normal dos prédios, inclusive dos prédios residenciais. Na realidade é uma catástrofe. E isso tudo com as bênçãos da aprovação dos projetos perante os corpos de bombeiros do Brasil. Esse é o nosso recado. Essa é a preocupação que nós temos, isso é o que a gente tem que mudar. As legislações todas dos corpos de bombeiros têm que ser alteradas, elas têm que ser alteradas, primeiro, para aumento do potencial carga de incêndio, porque todos os veículos estão diminuindo o peso, utilizando mais plástico e mais componentes químicos muito mais inflamáveis, com grande velocidade de propagação. Os veículos modernos, quer seja combustão ou elétricos, eles são um risco por si só. Os veículos elétricos você não consegue apagar esse incêndio, nem venha falar de lona. Quem vier com essa conversa de lona para você no seu condomínio aí ou no seu prédio, fuja dessa pessoa, ela não sabe o que está falando, nunca combateu um incêndio como nós combatemos incêndios, vários incêndios, e a questão da ventilação que não existe. Hoje nós não temos ventilação nos subsolos. Nós não temos ventilação nos subsolos. Portanto, as legislações de todos os corpos de bombeiros deveriam ser alteradas para mudar o potencial carga de incêndio e também para mudar e ajustar aos critérios de ventilação mínimos necessários, quer sejam eles naturais ou mecânicos, que sejam para fora. Todos os pavimentos subsolos têm que ter ventilação para fora. Se não for possível, é ventilação mecânica. Para eliminar a possibilidade de duto, a gente tem a solução que é através do CFD, a gente faz através de fluxo. Nós fazemos a avaliação do risco, nós fazemos a simulação computacional e nós direcionamos esse fluxo para um determinado ponto da edificação do subsolo e retiramos a fumaça para lá. Aí sim, por um trecho verticalizado. Você não vai utilizar duto, você vai utilizar pequenos ventiladores de fluxo. Quem quiser saber mais a respeito disso, se quiser que a gente fale a respeito dos ventiladores de fluxo e como é que é a solução em CFD, coloque nos comentários aí que a gente pode fazer um próximo vídeo a respeito disso. Universidade do Fogo, a engenharia de incêndio levada a sério por especialistas. Confie no nosso banco de especialistas.